um ditado popular que diz que a curiosidade matou o gato. Infelizmente, há alguns anos quase morri por causa da minha curiosidade. Deixei minha curiosidade falar mais alto e fui ver o que não era da minha conta. Acabei vendo algo que até hoje não sei o que era. O medo e o pavor que senti foram tão grandes que ainda hoje, depois de tanto tempo, tenho medo de passar sozinho naquele lugar depois que escurece. Meu nome é Cristiano Alves e moro atualmente na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quando era jovem, morava em um pequeno povoado na divisa da Bahia com o Piauí. Na época do ocorrido, eu tinha apenas 19 anos. Eu sempre fui apaixonado por animais, especialmente cavalos e bois. O pai da minha esposa, o Sr. Gilson, possuía uma pequena fazenda a cerca de 3 quilômetros do povoado onde morávamos. Ele criava algumas cabeças de gado e cultivava suas plantações, utilizando a água de um riacho que abastecia uma lagoa em sua propriedade, permitindo a produção ao longo do ano. Em um sábado à tarde, em 25 de agosto de 2007, fui visitar a casa do meu sogro. Quando já estava escurecendo, ele chegou em casa vindo do curral e me pediu ajuda. Ele explicou que havia uma vaca tentando parir há algum tempo, mas suspeitava que o bezerro estivesse atravessado. Como não havia veterinário por perto naquela época, prontifiquei-me para ajudá-lo imediatamente. Eu, Juan e o Sr. Gilson lidamos com a situação da vaca por um longo período. Conforme o tempo passava e o bezerro não nascia, notei que o Sr. Gilson estava ficando agoniado. Finalmente, depois das 9 horas da noite, conseguimos puxar o bezerro, que nasceu com vida, graças a Deus. Em poucos minutos ele já estava de pé. Depois disso, retornamos para a casa do meu sogro, onde fiquei por mais um tempo antes de pegar minha bicicleta e ir para casa por volta das 10 horas da noite. Apesar de a noite estar clara, eu amarrei uma lanterna no guidão da bicicleta e segui pela estrada que levava ao povoado. Durante o trajeto, avistei uma luz azulada à distância. Já que a estrada tinha poucas curvas, o que facilitou a minha observação, continuei pedalando e pouco tempo depois a luz desapareceu na escuridão. Para minha surpresa, a luz reapareceu com mais intensidade, parecendo até mesmo um farol de moto. Considerando a distância, depois tive a impressão de que a luz estava na altura das copas das árvores. Aquilo me confundiu tanto que comecei a pensar que estava tendo uma ilusão de ótica ou algo parecido. Entre a fazenda do meu sogro e o povoado há um cemitério antigo que não era usado há décadas. Mesmo assim, alguns moradores do povoado organizavam mutirões de limpeza ocasionalmente para mantê-lo bem preservado. Com um muro na parte da frente e uma cerca de arame farpado ao redor do restante da área, enquanto pedalava, percebi que a luz estava dentro do cemitério. Achando tudo aquilo muito estranho, voltei a imaginar que poderia ser uma moto. Fiquei curioso para saber quem estava lá e o que estava fazendo àquela hora da noite. Quando cheguei perto do cemitério, desci da bicicleta e deixei escondida na beira da estrada. Caminhei devagar e cuidadosamente para não chamar a atenção de ninguém. Ao chegar em frente ao muro, olhei para dentro e não consegui mais avistar a tal luz. No entanto, tive a impressão de ouvir alguns gemidos que vinham da parte de trás do cemitério. Naquele momento, pensei imediatamente em algo negativo e cheguei até a imaginar que poderia ser um casal traindo seus cônjuges e se encontrando em segredo, já que em pequenas cidades geralmente não há motéis e nessas situações as pessoas costumam cometer erros. Minha curiosidade falou mais alto e, com cuidado, passei pela cerca e comecei a caminhar devagar, seguindo ao longo da própria cerca de arame farpado. Segui em direção aos barulhos, mas não pude usar minha lanterna, pois não queria ser visto. Quando finalmente cheguei ao meu objetivo lá no fundo do cemitério, quase tive um ataque cardíaco. Quem estava lá dentro não era uma pessoa, pelo contrário, era um ser completamente diferente de tudo que eu já havia visto ou ouvido falar. Aquilo parecia uma criatura saída de um filme de terror.
Tinha o tamanho de um homem, com braços e pernas que lembravam de seres humanos. A criatura estava sentada de cócoras, com o rosto próximo a um focinho que estava dentro da terra, sobre uma antiga sepultura. Fiquei imóvel, escondido atrás de uma árvore, sem fazer qualquer barulho, tentando manter-me em silêncio. De repente, a criatura se levantou e ficou de pé. Mesmo sendo noite, como eu estava a poucos metros dela, pude vê-la bem. Sinceramente, foi nessa hora que bateu um gigantesco arrependimento por ter entrado no cemitério. Aquela criatura tinha grandes olhos e uma pelagem escura. Não usava roupa e seu rosto me lembrava um tamanduá. Começou a olhar na minha direção e iniciou um rosnado que terminou em um grunhido estranho. Em seguida, a criatura deu um grito tão alto e agudo que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Com certeza, ela já sabia que eu estava ali. Quando deu um passo na minha direção, meu coração quase saiu pela boca de tanto medo que eu senti. Com desespero, eu corri como nunca, atravessando a cerca de qualquer jeito e sofrendo vários arranhões, que até arrancaram um pedaço da minha camisa. Sem olhar para trás, corri cerca de 50 metros até chegar à estrada, onde percebi que a criatura não estava me seguindo. Fui até onde minha bicicleta estava, mas ao invés de ir para casa, decidi voltar para a casa do meu sogro e comecei a gritar já na portaria, apavorado e quase sem fôlego. Ao chegar lá, tanto a dona Zeneide, minha sogra, quanto a Camila, minha namorada, que hoje é minha esposa, ficaram em pânico ao me verem naquela situação, imaginando que algo terrível tinha acontecido comigo. Elas notaram que eu estava com dificuldade para falar, então minha sogra preparou um chá quando eu tentava me acalmar. Depois de alguns minutos, já mais tranquilo, pude finalmente relatar o que havia visto no cemitério. Seu Gilson, sem querer acreditar, sugeriu que fôssemos lá ver do que se tratava. Apesar de estar apreensivo, não havia como recusar. Meu sogro pegou seu revólver, ligou o carro e disse: "Vamos lá, quero ver quem é que vai mexer com a gente." Assim, eu e meu cunhado Juan partimos para ver se a criatura ainda estava lá. Quando estávamos na estrada, passando em frente ao cemitério, avistei a mesma luz na mesma direção que havia visto antes. Mostrei isso para eles, mas seu Gilson, meu sogro, teimoso como era, decidiu ir lá conferir de perto. Ele parou o carro em frente ao cemitério, mas não avistamos mais a tal luz. Lá dentro, ele começou a me provocar, dizendo que eu era um frouxo e questionando como um sujeito como eu poderia querer se casar com a sua filha. Suas palavras me deixaram tão furioso que desejei ardentemente que a criatura aparecesse novamente, só para que ele pudesse ver que eu não estava mentindo. Permanecemos dentro do carro por cerca de 5 minutos, mas não ouvimos nenhum barulho nem vimos nenhuma luz. Como já estávamos na metade da estrada, meu sogro decidiu me levar até o povoado para que eu pudesse pegar minha bicicleta na fazenda no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui buscar minha bicicleta na casa da minha namorada. Chegando lá, descobri as novidades. Meu cunhado me disse que quando estavam voltando para a fazenda, viram uma criatura semelhante à que eu havia descrito para eles em frente ao cemitério. Assim que meu sogro viu aquilo, acelerou o carro e começou a rezar desesperadamente. Posteriormente, eles notaram que havia uma esfera de luz azulada seguindo o carro deles. Essa luz continuou a segui-los até a portaria da fazenda, desaparecendo pouco depois. Até hoje não se sabe que criatura era responsável por isso. Se era uma assombração no cemitério ou alguma entidade alienígena é um mistério. No entanto, acredita-se que a luz azulada tem alguma relação com a entidade. Depois desse evento, eu desenvolvi um medo persistente da estrada à noite, embora meu sogro continue vivendo na mesma fazenda. Embora a criatura só tenha aparecido para nós uma vez, com o passar dos meses e anos, mais e mais pessoas afirmaram ter visto a mesma luz azulada circulando naquela estrada.